já fala, né, esse detalhamento de novo, mas vamos chamar o nosso novo entrevistado, que é o Ricardo Rocha Neto, sócio, fundador e responsável pela área de litigation do AB Advogados, mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Obrigada, viu, Ricardo, pela entrevista, pela presença. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Natália. Muito obrigado aqui pelo convite. Uma honra estar aqui no programa. Bom, a gente está tentando entender, né, doutor, exatamente tudo o que envolve a Lei Magnitsky. É uma medida inédita para o Brasil. Várias pessoas já foram, né, sancionadas dentro dessa lei. A gente leu aqui mais cedo, 650 pessoas, grandes autoridades pelo mundo todo, e agora chega a vez do Brasil com essa justificativa de censura, né? Aparece ali, daqui a pouco a gente vai trazer todo esse detalhamento, mas a justificativa do Tesouro Americano, porque é uma questão econômica, né, principalmente, é sobre a possibilidade de censura que a Suprema Corte Brasileira vem fazendo aqui, principalmente em relação aos jornalistas brasileiros. Na sua visão, né, o que a gente deve se preocupar nesse primeiro momento com essa sanção da Lei Magnitsky, que é um grande marco aqui para a gente, para a nossa política principalmente? Por enquanto, essa lei, né, que ela vem desde, na verdade, 2000, ela é baseada, né, depois que o Sergei Magnitsky, que era um advogado russo, né, faleceu lá em 2009, numa prisão em Moscou, na verdade, por denunciar atos de corrupção em relação a autoridades daquele país, lá da Rússia. É, Em 2012, né, por conta disso, mais especificamente, o Obama trouxe ele impôs essa legislação, mas que era mais direcionada para esse contexto específico, né, de violação dos direitos ali, da questão da própria, vai dizer assim, a repressão que foi feita, o assassinato do Magnitsky. E depois, em 2016, aí sim veio essa Magnitsky Act, aí uma legislação específica, já também tratando aí de questões com a preocupação de violação de direitos humanos, né, para sancionar infrações de pessoas que cometessem aí ou corrupção grave, né, em diversos, como aconteceu em diversos países aqui também da América Latina, República Dominicana, Guatemala. Então já foram aplicados, como vocês comentaram, mais de 650 aí, situações aí em que se enquadrou nessa lei, né? No Brasil é uma primeira situação e que gera repercussão inicialmente, né, para o próprio alvo, né, dessa sanção, mas que repercute, por exemplo, até para instituições financeiras aqui no Brasil. É lógico que o alcance dela seria para bens, quando eles falam do bloqueio de bens, de ativos, são bens nos Estados Unidos, né? Essa lei não alcança bens, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, ou de qualquer outra autoridade que eventualmente venha também ser envolvida nisso. Então, num primeiro momento, seria ele ou as pessoas que constam de uma lista, né, feita uma listagem, que é renovada aí conforme a situação e o contexto que enseja a aplicação dessa lei, e as pessoas dessa lista que são alvo, então, de restrições, seja para concessão de visto, ou mesmo a revogação de um visto americano, ou para o bloqueio de bens. Então, nesse momento, são essas pessoas indicadas na lista que sofrem mais diretamente. Se, por exemplo, uma instituição financeira mantém negócios, mantém relações, mantém operações com algum envolvido nessa lista, ela pode eventualmente sofrer represálias lá nos Estados Unidos. Então, esse é um dos pontos também que afetam, né? Que talvez as próprias instituições aqui vão procurar fazer um compliance bem efetivo, porque se muitas pessoas começarem a ser envolvidas nisso, indiretamente a instituição pode, inclusive, ter uma restrição de acesso lá no sistema bancário lá americano.
né? Inclusive tem inibição em relação a operações internacionais de câmbio, moeda estrangeira, tal. Então isso pode dificultar algumas operações, embora a sanção não seja diretamente contra a instituição financeira neste momento, tá? São repercussões que podem gerar, que podem ocorrer por conta das sanções aplicadas às pessoas indicadas pelo secretário aí, americano, né? Que é o Scott Benson, né? E ele disse que o Moraes é responsável por uma campanha, como vocês comentaram, opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos, de uma certa forma ali, questão com jornalistas também, que teriam sido perseguidos. Então, são algumas justificativas que são apresentadas para invocar essa lei. Doutor, doutor, é a Andresa Matais Sim. aqui. Muito obrigada aí Olá, pela Andresa. entrevista. Doutor, de alguma forma pode atingir também a família do ministro ou ela é restrita ao ministro Alexandre de Moraes? Eu estava até brincando aqui, se ele for casado em comunhão de bens, aí tem conta conjunta com a mulher, pega todo mundo ou só o que tiver só no nome dele? Ela é mais direcionada, a não ser que também haja um envolvimento direto, né, a sanção direta aí para a esposa, mas ela é direcionada para as pessoas da lista. Então não alcançaria, em princípio, não alcançaria ele. E se fosse o caso, por exemplo, de congelar algum bem, voltando, né, só deixando claro que são bens nos Estados Unidos, né? Então eles não alcançam bens do casal aqui, vamos dizer, aqui no Brasil. Mas se ela tivesse, vamos supor, algum bem lá no exterior que viesse, cuja meação, uma parte disso, viesse a ser afetada, a outra parte, em tese, estaria liberada ali para ela, porque ela não é diretamente envolvida, a não ser que o alcance seja estendido a ela, o que não parece ser o caso, né? Talvez eles estão cogitando de ampliar para outros ministros, pelo que algumas reportagens aí foram divulgadas também, disseram que já ficariam de fora, talvez para outros integrantes até do governo, do alto escalão do governo, mas eu acho que são pessoas listadas e que são especificamente apontadas. Doutor, a gente está falando muito aqui, por exemplo, de coisas assim, como um cartão de crédito, né? Que essas bandeiras são todas praticamente de empresas norte-americanas. Nesse caso, o ministro seria proibido de ter um cartão de crédito no nome dele? Ele deve ter, certamente, cartão de crédito. Ele não poderia usar? Como é que funcionaria isso? Para operações que sejam alcançadas, né, na jurisdição americana, então nos Estados Unidos, então se for provavelmente um cartão que ele vá utilizar lá, embora é um cartão internacional, né? Hoje o cartão internacional você pode utilizar em diversas transações em diversos países, né? Ele pode também ir para outros países, para a Europa, para a Oceania, mas assim, nos Estados Unidos, o alcance, como é previsto na própria lei aqui, ele pode envolver quaisquer tipos de várias operações financeiras que possam ter alcance lá, mas ele não pode, por exemplo, restringir uma utilização do cartão aqui no Brasil ou na Europa, tal. Provavelmente deve ter um sistema em que vincularia, pela quem está na lista, algum tipo de operação dele lá nos Estados Unidos, né? Mas nos Estados Unidos ele nem conseguiria, né, nesse momento, ingressar, porque também tem as questões do visto, né? Que os vistos são revogados também, o visto, seja o Acho que visto, ele nem ia seja se eles querer, tiverem. né, doutor, ir para os Estados Eu Unidos também acho que não agora. era o momento mais Acho que as propício, férias né, na para ele Disney ter. do ministro aí vão ter que ser Acredito que vão ser adiadas. Por repensadas, né? enquanto, deixa o Trump sair do poder, porque agora não É, tem como não. Mas é talvez claro, a eles têm. Disney do Japão, né? Do Exato, Japão, pode ser. Eles têm muitas Ou relações. de Não, ele não vai Paris. poder pisar lá, porque vai dizer que os bichinhos são americanos, que lá ele não pode. É que os ministros têm muitas relações, né, com as universidades norte-americanas, né, principalmente. Esses Sim, ministros sim. têm essa troca, né, de informações, de ideias ali, esse meio intelectual. Então, certamente nisso o ministro vai ter que dar um tempo aí, até Exatamente. porque o Donald Congressos, Trump né? também Congressos. tá, exato, e o Donald Trump também tá brigando lá com as universidades norte-americanas, não vai sobrar ninguém, nenhum amiguinho pro Donald Trump. Essa é o final do governo dele, porque ele tá brigando com todo mundo.
e talvez o Milei, de repente, com esse daí ele não brigou ainda, estão se dando bem. Doutor, tem alguma outra medida que o governo norte-americano possa tomar com relação ao Moraes ou qualquer outro ministro supremo? Eu pergunto isso porque na decisão dessa sanção, e o Trump já tem falado isso em alguns momentos, eles dizem que o Moraes está punindo cidadãos norte-americanos, empresas norte-americanas. Quando ele cita, né, a plataforma Rumble, que até hoje não pode operar no Brasil por uma decisão do Alexandre de Moraes, porque a Rumble estava abrindo espaço para o Alan dos Santos, né, postar os seus vídeos ali. Ela é uma rede social não tão usada no Brasil, mas assim ele chegava no Brasil. Teve lá uma medida em algum momento, né, que o ministro Alexandre de Moraes também tomou, em que ele bloqueou a Starlink, né, que é do Elon Musk, por conta das empresas de satélite ali, para poder atingir a X ou X, né? Isso. Hoje a gente está muito poliglota aqui. Então, assim, o Trump tem reclamado disso nas suas ações. Nesse sentido, ele pode tomar alguma medida contra o Moraes, até uma prisão, sei lá, agora que eu já estou viajando. Por conta de envolver ali cidadãos norte-americanos, as decisões do ministro? Não chega a esse extremo, né? Ele não tem jurisdição aqui, porque tem uma questão também da soberania nacional, né? Que é protegida, né? Isso, então não seria um viés aqui que ele está utilizando dessas pressões que acabam sendo pressões econômicas, né? Porque acabam de certa forma prejudicando o próprio país, né, o próprio Brasil, com seus reflexos aí de tudo isso, né? A gente também vive aí, como vocês já mencionaram e refletiram, a questão aí do tarifaço, das tarifas. Então, mais uma medida de prisão, assim, algo tão extremo em relação do americano fazer isso em face de um ministro aqui do Supremo, não, aí nesse caso não seria viável esse tipo de sanção. As sanções são muito mais, como eu comentei, restrições aí de vistos, de acesso americano ou bloqueio, né, bloqueio de property, né, lá nos Estados Unidos, ou até o que ele pode acabar vir a sofrer, como eu comentei, eventualmente restrições de algum banco ou outro que não queira se indispor lá com o sistema americano. Então, isso pode acontecer, mas aí são questões, reflexos indiretos e não uma atitude do próprio Trump né, de mais extrema, no sentido de ordenar uma prisão, tal, isso não. Né, isso ele não tem jurisdição aqui no país, isso geraria um incidente diplomático aí, sem precedentes aí, mandar prender o ministro do Supremo, né? Se fosse, e acho que se fosse viável nesse sentido, talvez até outros exemplos aí sim de ditaduras na Venezuela, tal, que fosse ele já teria até tomado uma medida, por exemplo, lá contra o Maduro, né? Ou membros do Supremo lá, que é uma situação totalmente diferente lá no Poder Judiciário da Venezuela, mas não chegou a esse extremo que eu tenha tido conhecimento. Então, eu acho que nesse ponto é uma questão, uma pressão econômica muito forte e que tem repercussões no país, né? Aqui no Brasil, repercussões, infelizmente, né, negativas em tudo isso, o que, por exemplo, a via diplomática talvez seja um melhor caminho para se tentar retomar esse diálogo, né? Porque talvez esteja essa via da negociação, de se buscar aí conciliar interesses tal, e tentar sair desse caminho de embate, né? Pode ser um caminho mais apropriado. Sem precedentes, até falei em inglês, sem precedentes é o sobrenome do Donald Trump, né, doutor? Dali a gente pode esperar tudo. Do Trump 2.0, né? Do Trump 2.0 turbinado, né, sem precedentes, né? Vou dizer todo o meu inglês aqui agora, né? Para todo mundo. É muito... inimaginável, né, pensar, claro, numa situação tão extrema como eu até falei, estou viajando aqui, mas do Trump realmente a gente pode esperar tudo, ainda mais porque ele tem ali, né, dois demoninhos ali no ouvido dele, que é o Eduardo Bolsonaro de um lado e o Paulo Figueiredo de outro, e vamos lembrar aqui, né, que o governo brasileiro tem dito que está tendo dificuldades de negociar
E aí eu estou falando do tarifaço com o governo norte-americano, porque o Donald Trump colocou isso na mesa dele, não são com os secretários, né? Os outros países negociaram com o secretário ali, né, de finanças, digamos assim, dos Estados Unidos, mas a questão do Brasil não está na mesa dele e aí ele é que tem que decidir, e o Trump, né, essa figura que provocativa, né, em todos os aspectos. Doutor, o que o Alexandre de Moraes pode fazer? A gente até conversou isso com outro colega do senhor agora há pouco, e ele nos colocou que ele pode tentar recorrer, apresentar a sua defesa, para sair aí dessa lista do SPC do Trump. Como é que ele poderia fazer para se livrar disso, ou não, é só sentar e chorar mesmo, não tem o que fazer? Não, existe a possibilidade, a própria legislação lá americana, né, tem essa lei específica, mas existem outras leis também, permite a eventual utilização de recursos, ou não sendo possível conseguir isso administrativamente, uma questão de endereçamento lá extrajudicial, se tentar aí, sim, normalmente seria através de um advogado americano, né, conhecendo né, essa legislação e desses impactos, e que pudesse manejar os instrumentos adequados lá nos Estados Unidos para discutir a exclusão dessa lista, porque também tem situações na própria lei que permitem a finalização o encerramento das sanções, né? Se a própria, muitas vezes, se a autoridade volta atrás, se ela prova, se existisse algum tipo de processo judicial também contra a autoridade aqui. Tem algumas previsões ali na própria lei americana que permitem o encerramento, ou por uma questão até de interesse nacional americano. Então, em situação de interesse nacional, muitas por isso que falo da via diplomática e tal, mas realmente é um momento delicado para tudo isso, né? Para para conseguir essa interlocução, né? O próprio vice-presidente, o Alckmin, está tentando alguns canais aí, mas ainda sem sucesso, pelo que é noticiado. Então em relação à sua pergunta, seria isso: buscar talvez um advogado americano para que possam ser tomadas ajuizadas medidas, se os recursos cabíveis lá no âmbito do próprio, talvez, administração, né, ali não forem ali aceitos, não forem providos. Então teria um caminho, sim, mas acho que daqui do Brasil não teria essa eficácia. Qualquer medida judicial daqui do Brasil não teria eficácia ali para compelir o Trump ou a retirar da lista ou algo similar. É isso, a gente conversou com o Ricardo Rocha Neto, que é sócio e fundador e responsável, né, por a área de litigation do AB Advogados, mestre também em Direito pela PUC de São Paulo, que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre tudo que a Lei Magnitsky abrange. Obrigada, viu, Ricardo? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até uma próxima aí. Acho que existirão ainda muitas discussões sobre isso. Tem 11 ministros, né, doutor Ricardo? Então... Exato, são 11 ministros e talvez muitas autoridades aí governamentais, né, daqui a pouco. Não sei se fica só nos ministros. Exatamente. Mas fico à disposição e agradeço mais uma vez aí o convite. Bom, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. O André